Você já se sentiu inseguro em relação à medicina? Você confia 100% na ciência? Eu sou a Nilza e no vídeo de hoje eu vou falar do livro O Alienista, um clássico do Machado de Assis que foi publicado em 1882. Neste livro, o Machado de Assis está fazendo uma crítica ao saber científico, à fé cega das pessoas no poder da ciência, no poder aqui especificamente da psiquiatria, no sentido de nos dar um alerta para o risco de a ciência, o saber, da psiquiatria, poder ser usado como um instrumento de controle social, de opressão, de dominação e de sofrimento, de exclusão, se não fosse feito de uma forma cuidadosa, respeitosa, se a gente tirar a humanidade aqui da ciência. O principal questionamento que eu vejo no livro Alienista é então sobre os limites entre a normalidade e o patológico, sobre o conceito de loucura, definir como são os critérios para se estabelecer a fronteira entre a sanidade mental e a loucura. Qual que é a história? Nós temos o alienista, um médico, que era o Simão Bacamarte, o médico de alienados. Alienados eram os loucos. Então nós temos o quê? Nós temos o Simão Bacamarte, um médico formado na Europa, que vem para o Brasil. Ele se formou ali aos 34 anos mais ou menos, vem para o Brasil, monta o consultório dele na cidade de Itaguaí, obcecado pela ciência, resolve que vai dedicar a vida dele ao saber científico. Ele então se casa com uma viúva de 25 anos, a Dona Evarista, que ele diz não ser bonita, nem ser simpática, não era inteligente, mas o desejo dele não era por essas características, A atração dele foi por critérios científicos, pelas características fisiológicas que ela tinha, que com certeza lhe daria filhos saudáveis e não seria uma distração para ele em relação aos objetivos dele de se dedicar à medicina. E aí a gente tem a primeira ironia. Dona Evarista não tem filhos. Ele tenta de todas as formas, por dietas, por tratamentos da época, e eles não conseguem ter filhos. Ele vai com isso se mergulhar mais ainda na medicina, e então ele tem a ideia de fundar uma casa que ia funcionar como uma espécie de clínica, Foi, na verdade, um manicômio, que é a Casa Verde, e nesse lugar ele vai tratar das pessoas com transtornos mentais. E aí ele consegue se organizar ali politicamente também, para que todas as pessoas internadas tivessem recursos, às vezes da própria família, às vezes quando a família não tinha do poder público. E aí ele começa o trabalho dele de tratar, de estudar, se aprofundar nos conceitos, na teoria, de estabelecer os critérios, de classificar as pessoas, os tipos de sintomas, quais loucos ele tinha ali. E aí ele queria entender esses graus de loucura, classificar as pessoas segundo esses graus de loucura e poder assim tratar as pessoas. Na primeira teoria dele, ele vai definir como sanidade mental uma pessoa que tivesse um perfeito equilíbrio das suas faculdades mentais. Então, qualquer pessoa com algum desequilíbrio seria considerada, dentro dessa teoria, uma pessoa louca. E aí seria internada. Assim, a gente vai ter pessoas internadas com características muito diferentes e por um critério totalmente arbitrário, um critério criado por ele e que ele vai encaixando muita gente, tanto da cidade quanto da região. O problema é que as pessoas começam a se sentir ameaçadas com isso e organizam um movimento que tem um barbeiro como líder e vão então tentar barrar esse médico que está internando todo mundo. O que vai acontecer é que quando esse líder consegue um certo poder e chegar a ter uma reunião com o Simão Bacamarte, ao invés de fazer o que ele prometeu para o grupo, ele vai se aliar ao Simão Bacamarte porque ele tinha interesses políticos.
E aí o que vai acontecer? As internações continuam, só que vai chegar um momento que o próprio Simão Bacamarte, o médico, vai perceber que tem muita gente, tem muitos loucos, né? A loucura ela tá generalizada. Temos 75% da população dentro da Casa Verde. E aí ele começa a se fazer questionamentos para mostrar também que a ciência ela não é tão sólida, é instável, né? E aí ele faz o questionamento para o critério de normalidade estatística, que é normal aquilo que está presente na maioria. Se a maioria tem desequilíbrios, né, mentais, se a maioria não tem as suas faculdades mentais perfeitas, então normal é ser assim. E anormal, louco, é quem tem as suas faculdades mentais perfeitas. Então ele fez o oposto, ele inverteu a teoria dele e com isso ele se manifesta diante do povo, admite que errou e libera todo mundo que estava internado. E agora ele recomeça as internações buscando identificar pessoas loucas que seriam as pessoas perfeitas mentalmente, as pessoas que têm suas faculdades mentais 100% equilibradas. Então ele começa a internar essas pessoas que ele identifica, só que na convivência, que seria uma forma de tratamento, né? Na convivência com elas dentro da Casa Verde, ele percebe que as pessoas que parecem muito equilibradas, quando ele está desenvolvendo ali, né, mais o tratamento, está mais perto dessas pessoas, ele descobre que em algum momento a pessoa desequilibra, em algum momento ela tem um excesso. E aí mostra que ela, na verdade, ela não tem suas faculdades perfeitas, ela seria normal. E aí ele vai liberando essas pessoas. Quando ele internou inicialmente, na primeira teoria, ele estava lá internando pessoas por excessos, então, né? Pessoas que amavam demais, pessoas que amavam de menos, pessoas que sentiam muito ciúmes, pessoas que sentiam muita raiva, pessoas que não sentiam, né? Pessoas que tinham comportamentos que eram em excesso, tanto para mais quanto para menos. Agora, ele está internando pessoas que parecem estar equilibradas 100%, mas depois ele descobre que em algum momento a pessoa vai ter um excesso também. E aí ele vai liberando todo mundo e vai chegar à conclusão de que antes ele achava que todo mundo era louco e agora ele acha que não tem ninguém louco. E aí ele vai chegar a questionar se existe alguém que tenha as faculdades perfeitamente equilibradas. E ele começa a fazer uma autoanálise, né? Ele vê que ele tem, na opinião dele, essas características de ser perfeito emocionalmente. Só que, como uma pessoa que acredita na ciência não pode tomar como verdade a sua primeira hipótese sem investigar, ele chama um grupo de pessoas, uma assembleia, faz perguntas e essas pessoas confirmam o que ele imaginava. E ele realmente é perfeito. Então ele resolve que ele que tem que se internar na Casa Verde e ele vai ficar lá durante muito tempo, vai morrer sozinho. Aqui Machado de Assis estava então fazendo uma crítica à questão da sanidade mental, né? Que às vezes uma fé cega na ciência, na medicina, também pode levar uma pessoa à loucura. Bom, agora eu quero fazer um diálogo dessa obra, O Alienista, né? Uma obra perfeita para a gente pensar a questão do conceito, né? De sanidade mental, de loucura, de saúde mental. O que é saúde mental? Eu vou fazer um diálogo desta obra com a obra do Douglas Rondo, o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que é uma obra que traz essa questão da necessidade de se ter muito cuidado na hora de fazer uma análise, de identificar sinais e sintomas para dar um diagnóstico de algum transtorno mental. Questiona, né, essa questão do conceito de normalidade, define de várias formas o que é normalidade e diz que a gente precisa escutar o paciente e contextualizar, né, esses sinais e sintomas, porque uma pessoa precisa ser avaliada de acordo com o seu contexto social, cultural, histórico, porque o que é normal para uma cultura, para uma época, pode não ser para outra. E a gente precisa, para um diagnóstico, preciso ter esse cuidado, essa ética, esse compromisso,
para não fazer diagnósticos equivocados e para não fazer intervenções também equivocadas. Temos também um diálogo entre, né, o alienista, a gente pode fazer também com o filme Nise, O Coração da Loucura, que conta a história da Anísia da Silveira, uma psiquiatra que durante a sua trajetória ela batalhou, né, para combater a psiquiatria, né, os métodos da psiquiatria tradicional, quando a gente usava lobotomia, eletrochoque, violência, quando a gente usava a medicina, o saber da medicina, da psiquiatria, para controle social, para excluir as pessoas da sociedade, para fazer com que a loucura e o diferente fosse silenciado, ignorado, afastado da sociedade. Então, a Anísia Silveira ela vem com uma proposta de se fazer psiquiatria com ética e com um respeito à subjetividade de cada um, dizendo que é preciso escutar as emoções, é preciso não silenciar, né, o sofrimento, não silenciar a subjetividade, não silenciar os sintomas, os sinais, que seria a loucura do alienista, e a possibilidade de se usar a arte como instrumento terapêutico, a arte como instrumento de cuidado. E por último, eu quero fazer também um diálogo, né, dessa obra, O Alienista, com o livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que é uma obra em que ela nos conta uma realidade triste que nós vivemos no Hospital Colônia de Barbacena, em que as pessoas foram internadas, muitas pessoas, para tratamento de transtornos mentais, mas com critérios totalmente arbitrários, igual fez o Simão Bacamarte lá no Alienista. E aí as pessoas não tinham, né, a maioria não tinha transtornos mentais graves para uma internação, mas foram internadas por questões totalmente alheias a isso e para serem retiradas da sociedade porque eram vistas como problemas para suas famílias, para a comunidade em que viviam. Essas pessoas eram levadas para lá, pessoas com deficiência, moças que tinham relacionamentos que os pais eram contra, moças que engravidavam antes do casamento, filhos que desobedeciam ou tinham problemas de relacionamento, conflitos com os pais. E aí nós tínhamos muitas pessoas internadas nesse Hospital Colônia e vivendo lá sob condições desumanas, tratadas não como pessoas, né, não como sujeitos, sujeitos de direitos que eram, mas vivendo ali muito sofrimento com essa psiquiatria tradicional, né, que estava mais para controle e para exclusão do que para tratamento. E 60 mil pessoas morreram nesse hospital. Muitas vezes os corpos eram eliminados, as famílias não tinham nem conhecimento do que era feito, porque muitas vezes a família não tinha nem interesse, colocava a pessoa ali e até mudava de endereço para poder não receber nenhuma notícia e não ter mais nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com aquela pessoa que sofreu muito naquele hospital. E a Daniela ela traz relatos, né, de sobreviventes e de pessoas, de ex-funcionários do hospital. O título do livro, O Holocausto Brasileiro, ele retrata o nível de sofrimento que foi observado ter acontecido dentro daquele hospital. O alienista, ele trouxe para a gente, lá em 1882, um alerta sobre isso. Poderia acontecer se a gente não, né, tivesse uma reflexão, se as pessoas não se movimentassem, poderia acontecer de a ciência, de a psiquiatria ser usada dessa forma. E é o que de fato nós vivemos, então, no Hospital Colônia de Barbacena. Para resumir, eu trouxe O Alienista como uma obra que eu acredito que todos temos que ler. Essa foi a minha terceira leitura. Geralmente a gente tem contato com ela ainda na escola, né? No ensino médio, para leitura obrigatória para vestibular, às vezes. Mas nesse momento, talvez o estudante ele não tenha uma maturidade para entender a profundidade dessa obra. Então, eu estou aqui para dizer que a gente precisa reler, né?
e quem ainda não leu, que vale a pena a gente ler por conta da reflexão, né, e da atualidade que essa obra tem, e fazendo esse diálogo, essa ponte, né, com outras obras, como o filme da Anísia da Silveira, para mostrar que existem formas diferentes de se fazer ciência, de se fazer psiquiatria. A questão não é que a gente vá questionar a ciência totalmente, a gente só não pode ter aquela fé cega, a gente precisa ter o lado humano sempre em primeiro lugar, né? Não se faz ciência sem ter essa humanidade, né? Para tratar o outro, para cuidar do outro. Também em relação ao livro da Daniela Arbex, que é uma leitura que também é válida, porque às vezes muita gente desconhece a realidade dos manicômios, e aí nós temos agora a questão da lei antimanicomial, e pessoas que desconhecem essa história muitas vezes defendem a internação de pessoas com transtornos mentais para tratamento sem saber o risco disso. É claro que tem momentos que vai ser necessário, mas a gente precisa ter muito cuidado para defender internações de pessoas com dependência de álcool, de drogas ou com transtornos mentais, porque isso pode ser usado como instrumento de retirar essa pessoa da família, porque a família às vezes precisa, a única coisa que a família quer é um descanso do problema, ela quer eliminar o problema. E, de certa forma, a sociedade também elimina, né, se sente confortável em eliminar os problemas. Isso não vai resolver, né? Internar as pessoas simplesmente não vai resolver se a gente não entender a complexidade que é o tratamento dos transtornos mentais. Já começando pelo próprio conceito, né? O que é um transtorno mental? O que é a loucura aqui para Machado de Assis? Como é, né, definir uma pessoa como normal, uma pessoa, essa fronteira entre o normal e o patológico, uma pessoa que precisa de tratamento, que precisa de intervenção, e uma pessoa que está ali dentro dos padrões que a sociedade considera normal. Então é isso, agradeço você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Obrigada!